Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao MegaCons. Hoje é o MegaCons de número 183 e o tema é Amizade Raríssima. Esse foi um tema escolhido a dedo há algum tempo para a gente terminar o ano, esse ano em que foi difícil para a gente, né? Mas a gente conseguiu fazer muito trabalho online, todos nós, e a gente estreitou muitos laços de amizade, criou outros também, então é um tema bastante apropriado para a gente terminar esse nosso ano. Amizade raríssima, né, pessoal? É um tema muito importante para a conscienciologia. O professor Valdo sempre reforçou a importância e como que a gente deve estar atento e deve estreitar os laços de amizade com nós, né, nossos companheiros evolutivos e também com os nossos companheiros extrafísicos. Então, por isso a gente quer falar um pouco sobre esse assunto aqui. Bom, primeiramente tem um verbete do professor Valdo chamado Amizade Raríssima. Ele colocou como especialidade desse verbete, desse tema, a conviviologia, né? E é o seguinte, ele define a amizade raríssima como um sentimento fiel, recíproco, de afeição, simpatia, estima ou ternura entre consins. Eu sublinhei daí e vou explicar já adiante. De modo elevado e singular, no qual a atração do convívio mental somático, ou seja, do paracorpo do autodiscernimento, ultrapassa a atração do convívio afetivo comum, em patamar evolutivo além das ligações por laços de família ou por atração sexual. Então, ele colocou esse tema como um tema central neutro, né? E é importante, eu sublinhei, que ele fez essa definição da amizade raríssima olhando para os nossos amigos raríssimos consins, ou seja, aqueles que estão também ressomados iguais a nós, né? Entre nós. Então, assim, a definição de amizade raríssima, feita originalmente pelo professor Valdo, ela diz respeito a nós com a gente mesmo, né? Ou seja, com os nossos iguais amigos consins. Já o outro verbete que foi feito até antes, um pouco, é da paramizade, do professor Valdo também, e ele coloca como especialidade a parapercepciologia. A paramizade é o sentimento fiel, recíproco, de afeição, simpatia, estima, ou da condição de convivialidade empática, estreita e multissecular de determinada consciência, consim ou consciex, né, no caso, a gente está falando da gente, com outra, amparador ou evoluciólogo, com paravisual de homem ou de mulher, especificamente no caso, quando hierarquicamente mais evoluída. Então, a paramizade já é você com sim, né? Ou, no caso, a consciex estudando a paramizade dela, mas, no nosso caso, é da gente para os amparadores ou evoluciólogos ou mesmo serenões, como ele coloca na exemplologia. Então, já diz respeito da sua amizade com uma consciex. Por isso é chamado de paramizade, né? E ele coloca lá, interessante que no verbete anterior, ele coloca como tema central neutro, a amizade raríssima, né? Já nesse da paramizade, não. Ele coloca como tema central homeostático, porque ele está dizendo da sua paramizade relativa a alguém ou alguma consciex hierarquicamente mais evoluída. Então, é por isso que ele coloca lá o amparador, o evoluciólogo, ou mesmo o serenão. E tem uma outra fonte que eu queria ressaltar aqui para a gente estudar, né? Que é a apresentação que o professor Pedro fez lá no Epicentrismo, em debate, sobre paramizade raríssima, que foi muito interessante a ideia dele, que é o seguinte, bom, se a amizade raríssima ela é relativa a consim, então é lógico, é claro, né, natural a gente estender esse conceito para uma amizade raríssima para a consciex, né? Seria uma paramizade, aquele verbete anterior que a gente viu, só que raríssima. Então, aquela que é mais vamos dizer assim, mais evoluída hierarquicamente, aquela que traz muito mais contribuição para você em termos evolutivos. Então, ele apresentou esse verbete e deu a seguinte definição, esse paper. A paramizade raríssima é a relação de fraternidade recíproca, singular e infrequente entre determinada consciex amparadora evoluída e a consim parapsíquica experiente amparada, assentada no paracorpo do discernimento, ultrapassando a atração do convívio afetivo comum, ordinário, habitual. Então, nada mais é do que a definição de amizade raríssima estendida para as consciex. E aí vira uma paramizade raríssima, né? Interessante que o Pedro coloca lá, eu conversei com o Pedro agora há pouco, antes da apresentação, ele coloca lá na frase enfática do paper dele, né, a recuperação de megacons.
Então, a paramizade raríssima lúcida é o fenômeno divisor de águas na PROEX, da consim parapsíquica, pois agudiza a recuperação de megacons intermissivos e escancara a autorresponsabilidade grupocármica. Então, quando você encontra aquele amparador, seja o amparador, o parapreceptor, o evoluciólogo, ou mesmo se ele não, que é a sua paramizade raríssima, aquela que você conta nos paradedos, vamos dizer assim, né? O primeiro efeito que você tem é o seguinte: aquilo representa para você, aquela consciência representa para você, se ela é uma paramizade raríssima, a mais alta expressão de maturidade que você tem. Às vezes, esse contato com ela foi no curso intermissivo, ou foi, por exemplo, numa Equipex que você participou com essa paramizade raríssima. Então, aquela figura, ela ajuda você a recuperar os megacons, porque ela remete você àquele seu estado intermissivo em que você se expressava com os megacons. Então, a primeira coisa que acontece é a recuperação dos megacons intermissivos. Existe um verbete no DAC, no Dicionário de Argumentos, que é o megaprescriciologia. E aí o professor Valdo reforça bem isso que a gente está falando, é o seguinte: as amizades raríssimas, em geral, né? E aí o professor Valdo já está falando ali de consins e consciex, né? Em geral, são constituídas por pessoas exemplificadoras do melhor. Então, aquela pessoa que pode exemplificar o melhor que você considera cosmoeticamente, evolutivamente, essas aí normalmente podem ser candidatas à amizade raríssima. Então, para ela ser considerada uma amizade raríssima, ela tem que apresentar, no mínimo, uma conduta mental somática de elevado discernimento. Então, o que a gente está vendo até agora, né? Existe a ideia da amizade, que é importante para todos que estão em evolução, né? Não só da conscienciologia, mas a conscienciologia dá uma importância grande para a amizade. Existe a paramizade, que é a amizade com a consciex. Existe a amizade raríssima, que é a amizade especial com a consim. Existe a paramizade raríssima, que é a amizade especial com a consciex. Essas que são raríssimas, elas dizem respeito àquele seu amigo ou aquela sua amiga, seja consim ou consciex, que representam uma conduta evolutiva mais avançada, principalmente em termos de mental soma. Então, daí tem muito a pensar aqui no paper, dizendo que a gente precisa prestar atenção e pode começar a identificar as nossas amizades raríssimas naquelas pessoas ou naqueles amparadores que você identifica como sendo assim um exemplo de conduta dentro da cosmoética, dentro da evoluciologia, dentro da interassistência, dentro do autodiscernimento e da lucidez. Então, a gente tem que começar a prestar atenção quem são esses nossos exemplos, nossos espelhos, e esses são candidatos à amizade raríssima. Então, vou dar um exemplo prático, né? A gente está falando aqui do conceito. Então, lá teve um dia no tertuliário, em que o professor Valdo fez um brainstorming, fez uma enquete lá e levantou uma lista de pessoas que, por exemplo, serviriam, né, de exemplos ou de pessoas de referência em determinadas áreas da conscienciologia. Isso em 2012. E aí ele pegou esse resultado e escreveu um verbete do DAC chamado exemplarismologia. Então, uma das pessoas colocadas como exemplo lá, né, nas listagens, foi justamente o professor Moacir Gonçalves, e ele foi colocado como exemplo de amizade raríssima. Então, eu trouxe aqui para a gente estudar e a gente ver, né, um caso prático, né? Muitos de nós conhecemos o professor Moacir e a nossa relação com ele é muito estreita, porque primeiro que o Megacons surgiu com o professor Moacir, foi ele que propôs, foi ele que começou o Megacons, ele começou também a dinâmica da mega-euforização, né, que eu participava, e foi dali que começou o Megacons. Então, o professor Moacir Gonçalves é como se fosse o pai do Megacons, né? E para quem conheceu o Moacir, sabe muito bem que ele era aquela pessoa que ele tinha uma característica bem marcante, que ele era o amigo de todo mundo. Então, ele sempre estava lá, você encontrava nele, conversava com ele, você saía se sentindo bem. Então, ele botava você para cima, a conversa dele era evolutiva, ele era uma pessoa de escrita apontada pelo professor Valdo como exemplo de desperto. Então, tem várias características a gente pode identificar nele, né, como um exemplo. O professor Valdo apontou ali, ele escolheu esse exemplo.
teve outras pessoas dessa listagem foram votadas na hora, né, com os grupos que estavam lá representando. Mas algumas pessoas, o professor Valdo fez questão de apontar, uma delas foi o professor Moacir como uma amizade raríssima. Outras pessoas também foram apontadas, né? O professor Valdo apontou também uma pessoa que veio aqui em Foz do Iguaçu, que ele disse que estaria estudando ser uma pessoa que estudou a evolução dentro da biologia muito importante, né? E ele apontou, esse também é meu amigo raríssimo. Então, a gente não tem um amigo, a gente tem amizades raríssimas, e a gente pode identificar essas pessoas, né? Mesmo que a pessoa, às vezes, não identifique você. Tem uma pensata dizendo isso. Você pode identificar naquela pessoa, seja com sim, né? No caso, a Consciex, ela está lúcida, mas você pode identificar na Consim aquela pessoa que é amizade raríssima sua e ela não estar consciente disso. Então, você pode até, inclusive, avisar, você pode conversar com a pessoa, você pode estreitar os laços com essa pessoa. Deixa eu tirar aqui. Então, muito bem, né? Disso que a gente viu até agora, a gente pode fazer a seguinte pergunta: quem é esse amigo raríssimo? Como é que a gente identifica essas amizades raríssimas, né? Então, algumas pensatas ali que foram colocadas no paper ajudam a gente a entender. A Consim lúcida mais eminente é a maior candidata à condição de amizade raríssima. Então, o que a gente estava comentando. Dentro do seu círculo de amizades, do nosso círculo de amizades, quem são aquelas pessoas que você pinça no meio e fala, essa pessoa é especial? E não é só pela sua afeição, não é só porque você gosta dela, porque ele é aquele seu amigo que vai tomar chopp com você todo final de semana bacana. Não é isso. É mais a identificação pelo mental soma, pela cosmoética, por todos esses predicados que a gente está levantando. Essa é a Consim lúcida, e é lúcida, mais eminente. Uma outra coisa que também remete a um tema que a gente estudou aqui no Megacons é a personalidade anti-gargalo. Vocês lembram da gente ter falado disso? O que é o gargalo evolutivo? É aquele momento da sua vida difícil, que você tem que passar, é um estreitamento, né, evolutivo, mas que quando você passa esse gargalo, tudo se amplia para você. E esse gargalo, normalmente, é um momento difícil, uma coisa que você tem que vencer, um desafio que você tem que vencer. Se você passar isso, você vai para frente, né? Esse gargalo, às vezes, tem pessoas que nos ajudam. Às vezes, essa pessoa é uma consim, às vezes é o amparador, mas o amparador ele tem uma atuação limitada, né, dentro da nossa vida intrafísica, porque ele não pode acessar tudo e nem deve. Então, existem personalidades anti-gargalo, aquelas que te ajudam a passar para o próximo nível evolutivo. Essa personalidade pode ser alguém da família nuclear ou até mesmo uma amizade raríssima. Então, se a gente identifica uma personalidade anti-gargalo, é bem possível que essa, para a gente, se ela é realmente uma personalidade desse tipo, anti-gargalo, que te ajuda, que te ajudou, ela pode ser uma amizade raríssima. Existe uma pensata muito interessante também, né, pessoal, que é o seguinte: todas as consciências intermissivistas possuem amizade raríssima com o ser serenão, faltando, no entanto, a competente recuperação dos megacons para as rememorações. Então, assim, a gente pode ter uma certa tranquilidade ou uma certeza, né, de que todos temos amizades raríssimas. Dentro do nosso grupo evolutivo, quais são aquelas personalidades que são raras, que são um exemplo, né, um exemplo de conduta mental somática e cosmoética, normalmente são as mais evoluídas. E o professor Valdo está apontando aqui, para a gente ficar atento nisso, né, que o intermissivista ele tem amizade raríssima com o ser serenão. Às vezes não se lembra, mas às vezes o serenão foi justamente aquele amigo raríssimo que ajudou você a ir para o curso intermissivo. Aquele que fez o resgate intermissivo com você. Ou seja, quando você estava naquela condição da intermissão há muito tempo atrás, né, sem lucidez, ainda ali um pouco na baratrosfera, foi essa pessoa que fez a liderança intermissiva e te ajudou, né? Então, esse é o seu amigo raríssimo. Ele apontou isso para algumas pessoas. Eu, especificamente, ele falou uma vez do meu caso específico lá. Então, a gente pode realmente identificar algumas amizades raríssimas, inclusive serenões nesse nosso hall de amizades raríssimas. Uma coisa interessante é o seguinte: a amizade raríssima ela não nasce pronta.
existe um crescendo, né, das amizades naturais, e é claro que existe também da amizade raríssima. Então, o trajeto da evolução consciencial é o ego sair, ou seja, as pessoas, né, saírem da condição da inimizade para a amizade até a amizade raríssima. Então, veja que tem um crescendo, né? Nada nasce pronto. Então, com o passar do tempo e as experiências evolutivas, o ser serenão torna-se a amizade raríssima do algoz. O que isso significa? Significa, e o professor Valdo apontou isso algumas vezes para a gente, que a amizade raríssima começou com o assédio interconsciencial. Começa com o seu primeiro contato com aquela pessoa, aquela consciência, né? E, normalmente, o nosso primeiro contato, há algum tempo, são contatos mais imaturos, né? Então, o primeiro contato com a pessoa foi daquela de um pular no pescoço do outro. Depois dessa de um pular... da espada, exato, um cortando a cabeça do outro. A amizade raríssima começa sem a cabeça, né? Então, aí com o tempo você faz a recomposição, vocês fazem a recomposição, né? Melhor dizendo, existe ali um entrosamento, vem várias vidas em conjunto, às vezes vivendo na mesma família, às vezes como irmão, às vezes como pai, como mãe, às vezes como irmão gêmeo, e essa recomposição vai acontecendo, essa afinidade fica tão grande, né? E a recomposição conjunta dá essa condição da amizade raríssima. Então, é por isso que existe aqui algumas pensatas dizendo que a amizade raríssima ela tem bases paragenéticas, ou seja, é aquela consciência que você teve muitas vidas há milênios. Essas vidas criaram um entrosamento tão grande e que, na verdade, vocês têm uma linha evolutiva em comum, né? Então, assim, essa é a amizade raríssima raiz, vamos dizer assim. E olha só como que interessante, o ser serenão torna-se a amizade raríssima do algoz. Então, veja bem, né? Os nossos amigos raríssimos, às vezes, nós já assediamos muito eles, né? A gente já cortou muito a cabeça dos nossos amigos raríssimos, mas eles continuam lá. Por isso que ele é serenão e nós não. Uma coisa interessante é o seguinte, para a gente pensar sobre pré-intermissiologia, né? Que é um tema bacana, a gente já estudou aqui. O que é a pré-intermissiologia? A gente agora está no nosso treinamento evolutivo para fazer a liderança no próximo período intermissivo. O que a gente vai fazer nesse próximo período intermissivo como líder? Talvez montar uma mini Equipex e a gente vai fazer o resgate das pessoas do nosso passado que ficaram para trás. Aquelas em que você tem rapport, você tem afinidade e tem autoridade moral para ir lá e chamar ela para melhorar, né? O que você, então, se você faz esse resgate bem feito, se essa pessoa melhora, às vezes você leva a pessoa para o curso intermissivo, né? Às vezes é um elder, e você leva ele para o curso intermissivo do seu passado, o que você vai ser para ele? Você vai ser o amigo raríssimo dele. Então, assim, a gente, o líder da Equipex, ou seja, nós, né? O candidato da pré-intermissiologia, o candidato da liderança intermissiva, ele é a pessoa natural para ser o amigo raríssimo dos resgatados. Então, o nosso próximo passo evolutivo, nossa próxima etapa é, em vez da gente buscar as nossas amizades raríssimas naquelas consciências mais avançadas, evoluciólogos, serenões, a gente vai começar, inicialmente, a também ser ou representar o amigo raríssimo para aquelas consciências que a gente está ajudando, né? O que é muito natural. E assim segue a evolução, né? Uma pessoa vai à frente, puxa a corda para a outra vir atrás. Esse que puxa a corda é o amigo raríssimo. Tá? Então, eu queria só terminar, pessoal, eu acho que acabou, vou tirar aqui. Eu queria dizer o seguinte, primeira pergunta que a gente pode se fazer, né? Quem são, a gente pode identificar na nossa vida pessoal, quem são aquelas pessoas que são os candidatos a amigos raríssimos, a amizades raríssimas. E a gente começar a pensar e fazer a nossa elencologia pessoal, nossa lista do elenco da nossa vida, né? Quem são aquelas que servem de exemplo evolutivo para a gente? É claro, né? Por exemplo, se você tem a figura do professor Valdo, serve de exemplo para muita gente, exemplo evolutivo, né? Ele é a Consim agregadora, ele que fez essa, vamos dizer assim, a consolidação do grupo evolutivo aqui, né, com a proposição da conscienciologia e agregando o pessoal. Então, é claro que ele é um candidato natural a ser amigo raríssimo, né, de muitos de nós,
mas não só ele. Então, a gente tem que procurar na nossa lista de amizades quem são aquelas pessoas que servem de exemplo para a gente, né? Isso é interessante porque a gente vai começar a identificar não só as pessoas, mas isso leva a gente a pensar em quais os traços do conscienciograma que esse amigo raríssimo deve ter. E aí a gente começa a pensar em cosmoética e o que é evolutivo, né? Quais traços são evolutivos. Isso a gente deve buscar nas pessoas. Ok, pessoal? Então em vez de, além de identificar quem são os nossos amigos raríssimos à frente, a gente pode se perguntar, você já é amizade raríssima para alguém? Alguém toma você como exemplo de conduta, de evolução? Você inspira a evoluciologia em alguém? E se a gente for pensar, é bem possível que a gente já faça isso. Claro, né, em doses variadas e tal, mas de alguma forma, se você está levando a sua ProEx bem, se você é um exemplarista, é muito natural que você inspire essas características nos outros, ou seja, você inspira as pessoas a melhorarem, a evoluírem, e às vezes essas pessoas mais à frente vão te apontar como um amigo raríssimo. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Gostariam de comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Temos o Fernando inscrito, depois o Tiago. Vamos lá. O professor, gostaria de saber se poderia ser considerado uma amizade raríssima, vamos supor. Eu tenho um tio que eu tenho muita consideração por ele, mas ele não tem muito conhecimento por trabalhar na roça, por não ter tido estudo, né? Mas ele sempre foi uma pessoa de exemplo, assim, calma, nunca vi ele alterado e, tipo, eu tenho uma consideração de pequeno mesmo como ele, como algo bem afetivo. Isso poderia ser considerado uma amizade raríssima, no caso? Sem dúvida, né, Fernando? É uma amizade importante dentro da sua paralencologia, da sua elencologia pessoal, né? É uma pessoa que você tem uma amizade forte, de várias vidas. Agora, dentro dessa definição que a gente está dando, que o professor Valdo trouxe de amizade raríssima, você tem que identificar alguns elementos assim, mais avançados na pessoa e que servem para você de exemplo, né? Se você está falando que você identifica nele esses pontos que são acima da média e que você se espelha nele, isso pode ser uma amizade raríssima para você, sim. Só lembrando, né, assim, a amizade raríssima tem vários níveis, né? Por exemplo, a minha amizade raríssima é uma. Quem é a amizade raríssima do evoluciólogo? Às vezes é um incógnito, né? O professor Valdo sempre falava, né? Meu amigo raríssimo é um incógnito. Cada um tem um amigo raríssimo que merece, ou que consegue ter, né? Então, assim, eu estou falando isso porque, assim, isso aí não é uma questão da gente ficar comparando e fazendo um ranking, né? De amizades raríssimas. Cada um sabe de si. Por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes, os nossos pais inspiram na gente muitas coisas muito positivas. Às vezes, na verdade, tem uma influência muito grande, né? E a gente deve muito a eles. Mas isso não coloca a pessoa como uma amizade raríssima, no meu modo de ver, né? Isso coloca a pessoa como um grande... Você deve muito a ela assistencialmente, né? Você está na condição ali de uma relação de vida muito grande. Mas a amizade raríssima, eu penso que seja mais em termos de, como o professor Valdo coloca, de exemplos mentais somáticos, né? Pessoal, se alguém quiser complementar, fiquem à vontade, tá? Somos todos aqui amigos raríssimos, né? Então, a gente fica à vontade para vocês também darem opinião e falarem se tem alguma ideia ou alguma vivência sobre isso. Eduardo, ainda nesse ponto, antes do Tiago, eu fiquei pensando na mutualidade, né? Dentro do conceito. Assim, uma coisa é você identificar aquela pessoa que mental somaticamente te agrega, te eleva, te coloca dentro do rastro evolutivo aí, de um caminho evolutivo, mas existe um outro processo que é a identificação mútua dele em relação a ti, né? Então eu fiquei pensando assim, se esse conceito se a rigor, se ela é identificável, uma parte pode identificar, a outra não, se todas aquelas pessoas que nos elevam mental somaticamente, como os professores que te elevaram, né, que ficaram marcados dentro do seu histórico, se a rigor eles já seriam amizades raríssimas, entende?
Fiquei pensando se já de antemão, todas as pessoas que te elevam mental somaticamente, que foram pessoas marcantes no teu histórico, se ela já se enquadraria dentro desse conceito. É uma boa pergunta, viu, Samir? Eu vou aproveitar para falar uma coisa que eu penso, né? Isso é uma opinião pessoal. A gente deve tomar todos os conceitos da conscienciologia que foram trazidos pelo professor Valdo, né? Num sentido mais amplo, tem um sentido restrito, tem um sentido mais amplo, né? Se você pensar bem, o que é amizade raríssima? O que ele quis dizer com isso, né? Qual foi a ideia dele quando trouxe essa verpom, né? Não foi só dizer que era consim, não foi dizer que era restrito a essa pessoa. Ele estava querendo dizer o seguinte, no seu rol de amizades, quem são aqueles, poucos e são raros, né? Que você identifica que são especiais e que levam você para cima. Isso é amizade raríssima. Aí, claro, tem a para-amizade raríssima, a para-amizade, tudo bem. Mas isso é questão de... o Valdo sempre falava isso é questão de semântica. Então, a ideia é a seguinte, né? Quais são aquelas pessoas que são especiais, que são fora do comum? E o termo raríssimo, né? Tem uma pensata aqui interessante, o seguinte, que ele fala assim, a 27. Nunca se esqueça, o vocábulo raríssimo da expressão composta amizade raríssima significa autodiscernimento. Então, é raríssima no sentido de autodiscernimento. Não é aquele cara, o cara é raríssimo porque o cara é bilionário. Eu tenho um amigo bilionário. Quem tem amigo bilionário? Eu não tenho nenhum, né? E se você tem um, é um amigo raríssimo. Não. É especificamente aquele que é de autodiscernimento, de lucidez, de maturidade e etc. Né? Então, eu acho que a gente deve pensar, viu, Samir? Foi bom você falar isso. Todos os conceitos da Conscienciologia, a gente deve primeiro olhar o que ele significa e depois ver a questão de semântica, de definição. Porque senão a gente se enrola, né? E é muita definição, né, na enciclopédia da Conscienciologia. Então, eu penso assim, existe uma reciprocidade, sim, de amizade raríssima. Agora, olha esse exemplo do serenão. Você falou assim, todo intermissivista tem amizade raríssima com o serenão. Agora, você é a amizade raríssima dele. Né? Ele é a amizade raríssima sua. Você não é a amizade raríssima dele. Claro. Você é uma amizade comum. igual o Eduardo para o serenão, tem 1 milhão, sei lá, 100 milhões, 1 bilhão, não sei, tem vários, né? Então, assim, mas quantos serenões amigos você tem? Não, esse é raríssimo. Então, isso é que a gente deve identificar. Perfeito. Parece que o fundo, assim, o caminho lógico, aí, a variável lógica seria a questão evolutiva, né? A questão evolutiva. Exato. É a questão evolutiva e aquela outra pensata, né, que tem no Lex, que diz o seguinte, a pirâmide evolutiva ela é menor no pico e maior na base. O que significa? Tem muito mais com os réus do que serenão. Então, é claro que você olhando para cima é muito mais raro do que olhando para baixo. Então, se você está no meio da pirâmide evolutiva, no meio da escala evolutiva, é muito mais raro o que está para cima do que está para baixo. Então, as suas amizades raríssimas, naturalmente, estão acima, estão na parte de cima da escala evolutiva. Você tem que olhar, ele fala para o desperto, para o semiconsciex, para o teleguiado, para o evoluciólogo, para o serenão, né? Sei lá, para a CL, né? Cada um sabe. Mas você tem que olhar para aquilo que está, normalmente, o que é natural, é aquilo que está mais para cima. De acordo. Ô, professor, nessa linha, então, você pode ter esse amigo raríssimo e não ter a lucidez do processo, tipo, você não conseguir identificá-lo? Por exemplo, você, Fernando, sabe quem é o serenão evoluciólogo que te levou para o curso intermissivo, que te resgatou da baratosfera? Às vezes a gente não sabe, né? Eu não sei, ou eu não sabia. Um dia o professor Valdo, no início da mini tertúlia, estava falando sobre serenão, sobre esse assunto e ele falou assim, você, Eduardo, tem que pensar nos serenos, que é o serenão serenos, quinto serenos. Né? Então, ele apontou para mim a minha amizade raríssima. Eu não sabia. Depois eu fui estudar. Claro, né? Não sou bobo, depois eu fui estudar. Então, assim, às vezes você não sabe pela nossa falta de lucidez, né? Porque a gente está de baixo olhando para cima, é difícil de enxergar às vezes. Eduardo, queria te pedir só, se você puder, repete a frase que você falou sobre o autodiscernimento, fazendo um grande favor, que eu não consegui pegar ela. Eu acho que é a pensata número 27, amizade, né? Nunca se esqueça, o vocábulo raríssima
da expressão composta amizade raríssima significa autodiscernimento. Então, a raridade da amizade raríssima está no autodiscernimento, na lucidez, na maturidade. É por isso que ela é rara. Obrigada. Você falou uma coisa aí que ficou martelando aí, eu fiquei processando várias vezes aqui, que eu não tinha essa visão sobre amizade raríssima. Porque eu sempre tive esse conceito, você vai ter, né? Por exemplo, eu no voluntariado, eu tenho uma pessoa que é aquela pessoa que a gente se encontrou, tem toda afinidade, quando eu estou com grandes problemas e a gente se encontra, troca ideias e um vai apoiando o outro. E aconteceu mesmo na empresa que eu trabalho 40 anos, só tem uma pessoa que está nesse nível, né? Mas a pensar está ali número 25, né? Deixa eu ler ela aqui. Conseguimos transformar o desafeto em amizade raríssima, colocando toda a assistência cosmoética de que somos capazes sobre a pessoa. Essa questão do desafeto eu não tinha pensado em amizade raríssima. Eu acho que aí é um ponto. Justamente aquela coisa da pré-intermissiologia, né, Lindolfo? Seus desafetos vão ser no futuro as suas futuras amizades raríssimas. Só que você vai ser mais raro para ele do que ele para você. Então você vai ser raro, porque quantas pessoas do grupo de amizades dele que vão ser intermissivistas, vão estar como líder intermissivo, vão estar mais à frente na escala evolutiva. Então, isso aí começa nos nossos desafetos, né? E pensa bem, né? O que acontece? Os nossos amigos raríssimos que estão à frente, a gente também, para eles, representou desafetos, pelo menos da nossa parte, né? Tanto é que eles assistiram a gente, né? Então, essa questão de assediador, algoz, amparador, isso é tudo uma questão de tempo, né? Aonde você olha na escala do tempo? Antes ou depois? Se você olhar antes, todo mundo é assediador. Se você olhar antes, todo mundo estava lá naquela condição animal, né, do reino animal, de um comer o outro, né, assim, acabar com a vida do outro. Então, não tem problema nenhum. Isso é só uma questão da sua cosmovisão. Lá na frente, um vai ser serenão, o outro vai ser evoluciólogo, e vão ser todos amizades raríssimas. Tem uma pensada interessante que diz o seguinte, né, Lindolfo? A Comunex avançada é composta inteiramente de amizades raríssimas. Então, ali todo mundo é amigo raríssimo. Agora, eu fico pensando o seguinte, quantas vidas eles já tiveram entre eles, né? E de assistência de alto nível, né? Então, é isso que a gente quer chegar. A gente, hoje em dia, está fazendo, por exemplo, nosso trabalho em conjunto, a gente está, por exemplo, estudando em conjunto aqui num grupo. A gente está criando laços, que são laços evolutivos. A pessoa, por exemplo, que está numa dinâmica, trabalhando junto, dando ali, fazendo arco voltaico, acoplando, está criando laços evolutivos. Isso tudo lá na frente vai criar lá na frente a Comunex avançada dos amigos raríssimos. É isso aí, somos nós. O Valdo sempre falava uma coisa interessante, né, Lindolfo, para a gente pensar. Os evoluciólogos e serenões vão sair de nós. Não vai sair de outras pessoas, vai sair de quem? É do cara que está assaltando, que está matando, é do corrupto, que está lá ainda totalmente preocupado com dinheiro? Não, é de quem está estudando evolução, né? Não estou falando nós da conscienciologia, não é isso. Eu estou falando nós que estamos estudando e nos preocupando com assistência, com evolução, como que a gente pode melhorar. É desse grupo que vai sair os futuros amigos raríssimos. É assim que funciona. Muito bom. Obrigado, Eduardo. Não sei se o Tiago está em condições de falar, senão nós temos a Thaís. Então, é bem isso que você está falando, né? Como assistir, né? O melhor exemplo, sem dúvida, isso aí eu acho que é um consenso, é através do exemplo. O seu exemplo, ele é tarístico. Não é o que você escreve somente, né? Então, o seu exemplo é tarístico. Quando a pessoa se coloca como um exemplo tarístico, isso justamente é assistir por atacado. Ele não está falando para você, no seu caso, só no seu ouvido. Ele está se colocando como exemplo, e isso aí vai influir no grupo evolutivo, né? Isso é assistência por atacado. Então, a pessoa que consegue fazer isso, Thaís, a pessoa que consegue ser um exemplo evolutivo, assistencial, de discernimento para muita gente, essa pessoa acaba se tornando amizade raríssima de muita gente.
E tem uma pensata aqui bem legal, que é o seguinte, eu não lembro qual é, mas ele fala o seguinte, às vezes, a amizade raríssima pode ser até um livro. Não sei se vocês leram aqui, né? Ele fala assim também, isso é um, né? Isso a gente sabe, né? Quem não tem aquele livro raríssimo, que é aquele livro que ele te ajudou demais, né? Às vezes ele te jogou para cima. Depois daquela leitura, você mudou, fez um monte de reciclagem. Caramba, aquele é... Agora, não é o livro é um pedaço de papel. Quem é seu amigo é o autor. O autor é que é amigo raríssimo. Então, aqui eu estou te dando um exemplo de que existem várias formas de você fazer assistência. Essas várias formas geram as amizades raríssimas. Pode ser, por exemplo, a personalidade anti-gargalo, pode ser a consim escritora, tarística, que faz uma GESCOM que te ajuda, pode ser aquela pessoa que te deu... Pode pensar na Bárbara, o livro da a Bárbara Ciotto, do professor Leonardo, que ela escreveu o livro dela. Pode, sim, tudo é assim. É o que eu estou falando, cada um... Pensa bem, ó, vamos lá, assistência, quem determina assistência é o assistido, não é o assistente. Então, a assistência melhor é aquela que é feita de acordo com a necessidade do assistido. E aí o assistente vai pensar, eu tenho competência para fazer essa assistência que ele precisa? Então, o melhor assistente, que é o evoluciólogo, serenão, ele é nada mais do que aquela pessoa que é polivalente na assistência. Ele consegue assistir você naquilo que você precisa, porque ele é capaz, em várias áreas, ele é polivalente, né? Então, de acordo com a necessidade do assistido, você vai ter um modus operandi assistencial melhor. Se essa assistência chega até você e muda a sua vida, e aquilo lá é amalgamado, ou vamos dizer, solidificado por uma convivência com a pessoa, ou seja, não é uma coisa pontual, né? E nunca é, né, Thaís? Uma assistência dessa é uma coisa que vem, às vezes você depois até acaba tendo contato com a pessoa no intermissivo, com essa consciência. Então, isso cria amizade intermissiva depois. E o que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte, o que a gente hoje acha que é amizade intermissiva, se a gente for ver, tem todos esses elementos lá dentro. Tem o esclarecimento, tem o exemplarismo que a gente absorveu da pessoa, tem às vezes que a pessoa deu a mão para a gente e fez a gente passar pelo gargalo evolutivo, né? Tem tudo isso lá dentro. Tudo isso junto e misturado é a amizade raríssima de hoje. E o que a gente está discutindo aqui hoje é como, então, a gente reconhecer, identificar, e mais importante que isso tudo, que é uma pensata que tem aqui em cima, é o seguinte, é você poder conviver com essa pessoa, se possível. Isso é que é o máximo. Né? Então, se você pode ter essa pessoa por perto que eu digo assim, em contato com você, para você poder ser assistido e fazer uma troca com ela evolutiva, isso é o máximo. Isso eu acho, viu, Thaís, que mostra, se a gente consegue fazer isso com as amizades raríssimas, mostra o saldo da nossa FEP. E aí tem outra pensata aqui que diz o seguinte, quanto mais amizades raríssimas você identifica, mais importante ou mais responsabilidade você tem na sua PROEX, porque são os aportes. Então, uma coisa é você viver lá na África, na sua missão de infiltrada na África, né? Totalmente isolada, você e o pessoal que às vezes não sabe nem ler. Outra coisa é você conviver numa cognópolis. É claro que a sua responsabilidade é maior. Você tem mais aportes, então você tem que retribuir mais, né? Então, você vê, é mais fácil identificar amizades raríssimas dentro de um grupo evolutivo do que você como infiltrado. Ali, o que vai mandar vão ser as para-amizades raríssimas. Vai ser o seu amparador, como tem isso que eu mandei um link do Valdo lá falando do amparador de TENEPS, que é um exemplo óbvio de amizade, para-amizade raríssima, no caso, né? Então, assim, você vê que esse assunto ele é super complexo. A gente pensa, às vezes, naquele amigo que a gente gosta pra caramba, nossa, aquele amigo meu de infância, eu estou há 40 anos com o cara, esse cara é meu amigo raríssimo. Calma lá. Então, vamos analisar o tema a fundo, porque ele é muito mais complexo e tem raízes evolutivas muito mais profundas do que parece a princípio. Muito obrigada. A hora que você falou que é o que te eleva muito para cima, ficou claro que não é todo mundo mesmo. Muito obrigada. Ô, Thaís, eu queria, Eduardo, se permitir, só um aspecto bem importante, lembrando a pergunta da Thaís me trouxe, que é o seguinte,
a consciência está evoluindo, né? Ela vem da fase animal, de cabeça ali, cortar a cabeça, como o Eduardo ilustrou no começo, e nós vamos chegar a um estágio de comunex avançado, onde todo mundo é raríssimo, certo? Então, é bom localizar o momento evolutivo que a gente está hoje, que é aquele do turning point, né? Todos nós estamos fazendo uma transição, adquirindo um padrão de consciência superior, e nesse processo, os megacons, e nesse processo, Thaís, mesmo que a gente se espelhe no nosso amigo raríssimo, né, ou no para-amigo raríssimo mais avançado, automaticamente você dá o exemplo, que é a melhor forma de assistir, né? Você está trazendo a reboque um monte de outros amigos. Então, assim, não há como só se assistir, se autoassistir. Tudo é um processo de interassistência. Então, mesmo que você identifique que eu não vou decidir a técnica, não vou decidir o que a consciência vai querer, claro que não, mas você tem a obrigação, por tabela, ao querer evoluir, de trazer aquele servir de espelho assistencial para muitos outros, entende? Então, você vai respeitar o limite dos assistidos toda hora, mas você não vai se omitir desse processo, entende? Eu não posso pensar só no meu centro, né? Pensante e dizer quais são os melhores exemplos para mim, e eu me esquecer que eu estou dentro de um maxi-mecanismo, né? Que o menos doente ajuda o mais doente sempre. Verdade. Muito obrigada. Perfeito. Eu vou ler a pergunta aqui do Tiago, tá, Eduardo? Ele colocou aqui: professores, podem ampliar em enumeração o item 15? E fez uma outra pergunta: e como interpretar a sinalética das para-amizades raríssimas? Eu vou ler o item 15 aqui. Uma pessoa pode saber com certeza que a outra é sua amizade raríssima sem que esta viva autoconsciente do fato? Sim, e na verdade é uma afirmativa, não é uma pergunta, né? Então o professor Val está dizendo, uma pessoa pode sim. Eu estou brincando com você, né, Lindolfo? Eu sei que você viu isso. Uma pessoa pode saber com certeza, sim, porque, veja bem, é o caso, por exemplo, até do próprio professor Valdo quando apontou o Moacir, né? A gente deu um exemplo lá. Não foi o Moacir que falou, foi o Valdo que falou, olha, você é minha amizade raríssima. Isso por quê? Primeiro, né, pela afinidade que eles tinham, pelo clima, vamos dizer assim, o holopensene positivo da relação dos dois, pelas ligações do passado dos dois, que vem de muito tempo, provavelmente desde lá da época do judaísmo, muito tempo atrás. Então, isso veio se construindo, né, há muito tempo. E aí o Valdo apontou para ele isso lá naquele dia, né, certamente apontou antes, né? E aí a pessoa, o que ela faz? Ela, com essa informação, começa a identificar isso que o Tiago falou, as sinaléticas da amizade raríssima. Então, uma das coisas que eu falei é essa, né? A amizade raríssima, e tem pensado aqui dizendo mais ou menos o seguinte, que na amizade raríssima existe um clima de cooperação e não de competição, né? O holopensene é positivo. O que sai dali daquela relação de amizade é evolutivo. Senão ainda não é a amizade raríssima. Então, a gente tem que identificar aí alguns indicadores, né? Agora, é claro, né, pessoal, eu estou falando isso aqui, né, vamos dizer assim, conceitualmente. Agora, na prática, toda consim está sujeita a chuvas e trovoadas, ruídos e estáticas, né? Então, nenhuma dessas relações é pura, é totalmente cristalina, né? Não existe isso aqui, essa inferência, enquanto consim, não existe, né? Eu acho que tem uma pensata sobre isso aqui, que são 100 pensatas, eu li todas e anotei, mas eu não vou achar onde. Mas em algum momento diz que essa amizade pura, de fato, só existe na condição da consciex, né? De consciex para consciex. Todo o resto ele é sujeito a ruído. Então, eu estou falando de alguns sinais, mas é claro, né, que assim, você tem que ter o discernimento para analisar o que é a sua interferência dentro desse processo da amizade raríssima, e sempre tem. Não sei se o Cláudio quer abrir o microfone e colocar. Sim, posso falar sim. Porque tem um conceito, né, que se a pessoa, porque muitas vezes a pessoa tem uns conceitos aí que eu acho que dá um nó na cabeça das pessoas, né?
As pessoas, porque às vezes estão tão mal acostumados com o processo da patologia, né? Porque o nosso planeta é um planeta doente, um planeta hospital, né? Então você que a gente quer que vire escola, né? Porque às vezes a gente faz muito, entra na síndrome dos amores errados. Isso não é amizade, né? Fã-clube, time de futebol, às vezes até um amor excessivo a uma coisa, né? Isso se torna patológico às vezes, né? Então tem que ver isso, tem que ver essa questão aí. Então acho que é interessante a gente ver essa questão do síndrome dos amores errados. Síndrome da... Cláudia, é síndrome da ectopia afetiva, né? Síndrome da ectopia afetiva, né? Que está lá no Homo sapiens pacíficos. Se eu não me engano, pacíficos, né? Uhum, tá lá, vejam lá no Homo sapiens pacíficos. Mas eu quis colocar atenção aí, porque muitas vezes, eu até coloco, eu já escrevi dois verbetes sobre a amizade, né? E estou escrevendo um livro sobre o tema também. Amizade de A a Z, né? Nós apresentamos lá no Colégio Invisível, da Conviviologia. Então, estou fazendo as retificações. Mas como o Eduardo falou, um tema complexo, né? Envolve esse excesso de carga, às vezes você bota muita carga no tem ou no sem. O ideal é que você tenha uma relação holossomática, não fica exagerando só nas emoções ou nas energias. Então, você tem que ter uma amizade do paradigma consciencial, é amizade holossomática, é amizade mais no tem, né? É mental somática. E essa questão também da assimetria, né? Que eu coloco no verbete também. Porque às vezes você tem uma amizade assimétrica. Por exemplo, serenão comigo, né? Às vezes eu tenho aquela amizade raríssima por quê? Porque é isso, que é raro. Para ele você é comum, para mim o serenão é raro, né? Não é nesse sentido, né? É assimétrico nesse sentido. Eu tenho uma grande relação, quero estar o tempo todo com ele, mas ele não está dando a disponibilidade comigo. Uma gotinha de assistência já é suficiente, já me alimenta, já me nutre o seu sentimento, meu holossoma. É nesse sentido. Muito bom, viu, Cláudio? Te agradeço e, assim, você é especialista no assunto, eu não sabia que você estava escrevendo o livro. Ótimo e obrigado por dar a sua palavra aqui. Estou querendo me especializar, então exatamente por causa das lacunas que eu estou me especializando. Obrigado. Isso, muito bom. Só lembrando, Cláudio, o Cláudio é meu amigo há mais de 20 anos, né? Então tá tudo certo. Vamos lá. Tudo certo. Temos a André, depois o Renê. Oi, eu ouvindo vocês falando, eu vim participar porque eu tenho uma dúvida sobre o que seria uma amizade raríssima, na verdade. Para mim, uma amizade raríssima é quando se tem a troca, sabe? A recuperação de cons, mas numa troca. Tu conversa com uma pessoa e aquela pessoa, na troca de conversa contigo, e em alguns momentos tu acaba recuperando alguns cons, porque ela te ajuda nesse autodiscernimento, te ajuda a ter um crescimento, né, evolutivo. Então, eu considerava essa pessoa uma amizade raríssima. Eu considero a pessoa que escreve um livro, por exemplo, eu não considerava ela, não que não fosse minha amizade, mas eu considero ela mais como uma amparadora a largo prazo, assim, tipo, que ela abrange muitas pessoas, mas eu não tenho uma troca com elas significativa de verdade. Gostaria de ter. É que nem o Eduardo falou ali, seria ideal que a gente pudesse se aproximar dessas pessoas e ter essa troca, que eu digo que a gente recupera muitos cons, né, com essas trocas. Mas tá sendo novo para mim essa amizade raríssima ser um olhar para cima, entende? Que a pessoa não tem a troca com a gente. Ela tem uma troca em largo espectro, mas não especificamente com a minha pessoa. E eu queria que falasse um pouquinho mais sobre os atributos, assim, porque eu acho que realmente a importância de falar sobre esse assunto está em sermos uma amizade raríssima para as outras pessoas, né? Então, eu gostaria que falasse um pouco dos atributos que a gente pode trabalhar na gente para ter esse crescimento, né? Como evolução. É interessante a sua colocação, André, você tem toda a razão, né? Eu acho que nessa questão do livro, você deu um bom exemplo. Vamos supor que você escreve um livro, né? E quando você escreve um livro, você não sabe quem é o público que vai te ler, vai ler você. E às vezes você vai atingir uma pessoa décadas depois, às vezes até séculos depois do que você escreveu, né? Porém, isso aí é um primeiro contato, você realmente está na condição de amparadora dessa pessoa, amparadora intelectual, mental, somática. Sabe o que acontece é o seguinte, se isso tocou a sua vida e te mudou, ajudou as suas reciclagens, te levou para cima,
Quando você dessomar, a primeira coisa que você vai falar é o seguinte: eu quero encontrar essa pessoa, eu quero encontrar a Andréia, eu quero agradecer ela. Fala assim: Andréia, eu quero trabalhar com você, cara. Caramba, você tem uma Equipex? Eu quero entrar para a sua Equipex, posso mandar meu currículo? E aí começa. Então, assim, muitas vezes começa assim, né? O primeiro contato é um contato de amplo espectro, como você falou. E depois as coisas vão se aproximando. Eu fico pensando, no nosso caso, em relação ao Valdo, outras pessoas que ajudaram a gente, se também não começou assim. Começou pela beirada e depois foi se dirigindo para o centro, sabe? Então, assim, isso é o primeiro contato de assistência que lá na frente talvez gere uma amizade raríssima. Agora, a troca é como o Cláudio falou, eu concordo muito com ele, é assimétrico, totalmente assimétrico. Nunca é simétrico, né? Às vezes é simétrico, vou dar um exemplo aqui para que a gente conheça, no caso do Valdo e o enumerador. São duas consciências muito próximas, talvez seja mais simétrico. Mas quando ele fala, minha amizade raríssima é o incógnito, aí já é assimétrico. Então, tem sempre uma maior assistência de um, que é o amigo raríssimo que está em cima, para o outro, que é o amigo raríssimo que está olhando para cima, né? Então, talvez seja isso. Muito bom. Renê, por favor. Muito bom voltar ao MegaCons depois de muito tempo com esse tema, né? Eu quero fazer um comentário primeiro e depois uma pergunta, Eduardo, sobre a sua experiência que você começou comentando para a gente, né? Eu estou com a impressão do tema da amizade raríssima, parece que ela tem a ver mais com o impulso evolutivo, ou um direcionamento evolutivo, do que com um vínculo de fato, né? É por aí, não é? Eu acho que tem a ver muito com o vínculo, Renê, demais. A amizade raríssima tem um componente, que é a raiz paragenética dela, né? Que é o do convívio multimilenar. Então, ele fala assim, uma coisa é um amigo, né? Ou vamos dizer assim, vou dar um exemplo. Uma coisa é uma pessoa que você conviveu uma vida com ela, foi da família dela. Outra coisa é a pessoa que você foi a 50 vidas da família dela. Outra coisa é a pessoa que você foi, além de ter sido muitas vidas, você ainda por cima fez trabalho assistencial junto com a pessoa. Por isso que eu falo, eu acho muito importante a gente participar de trabalhos assistenciais juntos, e eu penso muito na dinâmica, às vezes eu penso que a maior felicidade é você estar com os amigos dentro de um trabalho de assistência. Não tem nada melhor que isso, né? Sabe? Isso aí cria um vínculo muito positivo e é aquela coisa do holopensene. Quando você encontra a pessoa, aquilo te remete para o que é o melhor, né? Então, assim, eu estou pensando no professor Valdo, né? Que para muita gente é exemplo. Quando eu penso no professor Valdo, aquilo me remete às mini-tertúlias, à enciclopédia, à evolução, ao evoluciólogo, ao serenão, ou seja, a própria lembrança, a proximidade da pessoa já traz a reboque um monte de coisas positivas. Isso é amizade raríssima, né? Então, não é só assim, existem vários aspectos, mas eu acho que você tem que juntar, sim, vamos dizer assim, a afinidade holocármica com a pessoa, de holobiográfica melhor. E a outra, nesse sentido, quando fala da amizade raríssima com o serenão, tem a ver com esse vínculo mesmo de muito tempo vivendo junto, esse processo muito, muito próximo, né? É isso? É próximo, mas é assimétrico, né? Às vezes, pensa bem, para o cara claro, te tirar da baratrosfera, ele não te viu ontem. Outra coisa, né, Renê? Agora, mais sério ainda, né? Às vezes, para o serenão te resgatar, às vezes você estava junto com ele no passado, mais ou menos no mesmo nível evolutivo. Ele cresceu e você ficou parado. Isso é que é sério. Você vê, né? O negócio é bem profundo. Então, assim, e agora ele vem te dar a mão. E se você pensar, isso é bacana, mas não é nada demais. Porque é isso que a gente vai fazer agora no período intermissivo, na liderança intermissiva. Claro, né? Não como serenão, mas com o que você tem, né? A trancos e barrancos, né? Mas vai fazer, né? Vai começar a aprender a fazer justamente aquele pessoal que estava junto com você no passado. Eles ficaram lá, decidiram ficar, né, no processo deles, e você resolveu crescer e fazer curso intermissivo, fazer reciclagem melhor, né?
um monte de reciclagem. E agora agora estou bem das pernas e volta para ajudar. Isso aí também me parece o seguinte, ó, você está lá, você nasceu lá numa comunidade carente com o seu grupo. Aí você saiu, fez faculdade, trabalhou, ganhou dinheiro, ficou rico. Você vai voltar para ajudar aquele pessoal teu, que era teus amigos, não é? Não vai? Não dá vontade de fazer isso? É isso. Isso é amizade raríssima. Fala assim, nossa, o René é minha amizade raríssima. Ele está lá, ele é diferente do povo aqui meu, né? Ele é diferente, mas ele veio aqui e agora me ajudou. E, às vezes, isso tem raiz no passado, porque você já passou a infância toda com eles. Então, estou dando um exemplo, né? Que, assim, às vezes a gente vê uma assim, o Serenão e eu, puxa, não. Às vezes o negócio é muito mais profundo e muito mais sério do que parece. Ajudou a fechar a lacuna que estava faltando. Acho que agora eu entendi melhor. Muito bom. E aí, a pergunta que eu quero fazer da sua experiência é para entender como é que você fez para ir atrás aí, da referência que o professor Valdo te passou. Eu tive uma experiência muito impactante, muito positiva, quando eu estava preparando para ser professor do IPC, dando as aulas do CIP lá. E numa determinada aula, quando eu comecei a ler o Reurbanizados, eu tive a sensação muito nítida do momento de estar sendo resgatado da baratrosfera e da sensação de gratidão, uma coisa, um trem assim, difícil de explicar. E aí, quando você falou, né, dessa amizade raríssima, possivelmente ser a consciência que ajudou a gente a sair de lá, levou para o curso intermissivo, e o professor Valdo falou com você dos serenos, né, que você foi estudar, como é que você fez para ir atrás? Você foi atrás de que forma? Como é que você pesquisou isso? Assim, começando, né, primeiro, que o professor Valdo sempre falava o seguinte, né, René, para todos nós, né, que a gente, essa pessoa... E as energias que você sentiu? Como que foi as energias na hora que você começou a pesquisar? Então, antes de falar disso, eu queria falar o seguinte, que uma das consciências que a gente deve mais gratidão é justamente essa que se esforçou para levar a gente para o curso intermissivo, porque o curso intermissivo não é uma coisa assim, vamos lá, é todo um trabalho de resgate que às vezes dura várias vidas, e outras vezes não é só questão de conversa, né? É questão de nascer com você várias vezes para te consertar, para deixar no ponto para você ir para o curso intermissivo. Então, assim, hoje é bom que a gente está, isso é megacons, né? Você está aprofundando um tema que parece, na superfície, de um tamanho, quando você entra nele, ele vira cosmovisiológico. Então, assim, a amizade raríssima envolve não só dar a mão, mas dar o sangue, né? Vamos dizer assim, para sangue, às vezes durante muito tempo, né? Então, isso é uma construção dessa amizade raríssima, né? Então, o professor Valdo sempre falava assim, essa pessoa, essa consciência que trouxe você da condição da baratrosfera, intraconsciencial, para a condição do curso intermissivo de renovação consciencial, é que você tem que colocar na capa do seu livro de credores. Sabe o livro de credores? Já ouviram falar, né? Então, na capa tem lá, em letras garrafais, dedico esse livro inteiro à consciência tal. Cada um sabe da sua, né? Porque essa foi a consciência-chave no seu processo evolutivo, né? Então, falando do meu caso, que o professor Valdo comentou isso, que eu deveria, está falando exatamente sobre esse assunto, sobre colocar na capa do livro de credores, falou assim, você, Eduardo, tem que colocar os serenos na capa do seu livro de credores, e essa é a pessoa que te ajudou, né? Então, assim, eu estou estudando ele já há algum tempo, né? Quando foi uma mini tertúlia muito tempo atrás, o professor Valdo trouxe a história de que ele, Valdo, teria morrido numa vida com os serenos, né? Naquela vida lá com o Papiniano, que o sereno estava com ele dentro de um banquete, eles foram todos assassinados, teve muitos assassinatos lá, e ele falou assim, olha, o sereno está aqui e eu queria que vocês pesquisassem para ver se vocês identificam ele, né? Então, ele lançou esse desafio na minha tertúlia lá. E a gente levou para casa, né? Eu, na época, já fazia várias pesquisas para o Valdo que ele pedia para fazer de levantamento de coisas, e aí eu falei, puxa, cara, isso aí estou sentindo que esse tema é quente, vou pesquisar. Então, eu fiquei a noite inteira pesquisando, vendo, e aí quando você entrar nesse assunto lá do Papiniano, você vai ver que tem milhares, eu acho que foram centenas de pessoas mortas nesse banquete, junto com os dois, né? Então, eu falei, estou perdido, não vou acabar nunca, né?
E aí eu fiquei lá vendo um por um, fui vendo. Quando eu abri a história dessa personalidade, chama Quinto Sereno Samônicos, aí eu senti aquele banho de energia de livro, aquele que você não tem como dizer que não é raríssimo. É um banho de energia raríssimo. Eu falei assim, caramba, esse cara é quente. Aí eu fui ver, né? Aí fui entrar. E aí comecei a entrar em euforia, na época. Eu estava com um computador na cama, no meu colo. Comecei a entrar em euforia, e fiquei a noite inteira sem dormir. Não consegui dormir até o dia seguinte. Cheguei no dia seguinte, levei a folha para o professor Valdo. Falei assim, olha, Valdo, o que você acha desse cara? E eu lembro direitinho, ele pegou o papel, falou assim, aí ele sentiu o banho de energia, falou assim, é ele mesmo, ó, tá aqui. Então, aí é que ele identificou o Quinto Sereno Samônicos, né? Então, assim, foi muito interessante, porque, pensa bem, né, Renê? Quem sou eu para identificar um serenão que é anônimo? Não tem a mínima condição. Então, é óbvio, né, que ele ele se identificou, vamos dizer assim, né? Então, ele se identificou ali, e foi muito importante, porque, a partir disso, a gente começou a estudar um monte de coisa de história, da relação daquele contexto, da relação do Papiniano com ele e outras pessoas que estão no CCCI, que estavam naquele contexto, totalmente ali. E a gente começou a estudar também uma coisa muito importante sobre a relatividade do anonimato do serenão. Foi a primeira vez que foi isso, né? Então, o que acontece? O serenão ele não é anônimo de nome, de história, de aparecer. Ele não é um cara escondidão, ele não é um escondidão. Ele é o serenão no sentido de anonimato do nível evolutivo dele. Então, ele não mostra o crachá de serenão. Fala assim, ó, galera, sou serenão, me respeitem. Não. O negócio é o seguinte, ele chega no nível igual, de igual para igual, né? E esse é o anonimato funcional dele. Isso é muito interessante. E você vê um exemplo, como é que são as coisas até da série Exologia, né? Um exemplo leva você a criar uma teoria inteira, porque você entende um monte de coisa com um caso prático, né? Então você vê, caramba, como é que o serenão, então, não é anônimo? Mas ele escreveu um livro, tem o livro dele aqui sobre medicina. Como assim o serenão escreveu um livro? Mas isso vai contra a teoria dos serenões. Então, aí você vê que você que não entendeu, né? A gente tem uma aproximação simples das coisas, que é uma coisa didática, né? A gente quer colocar a evoluciologia dentro da caixinha. A evoluciologia não é na caixinha, né? Quem é na caixinha é a nossa cabeça, que é a caixinha. Então, assim, o que acontece? Você vê que o entendimento profundo requer megacons. E isso faz a gente recuperar megacons. Então, veja, quantas pessoas ali, na minha tertúlia, não recuperaram megacons estudando esse tema, né? Não tem nada a ver comigo, eu sou totalmente micropeça ali, né? Mas o que é importante não é isso, o que é importante é entender a evoluciologia através dos casos práticos. E eu lembro que eu senti muita repercussão nisso, e quando eu escrevi um verbete que chama Sursum Consciência, na noite seguinte do verbete, eu tive uma projeção aqui na minha cama da TENEPS, né? E que eu saí, assim, meio que saí, e aí eu senti a maior euforia que eu tive na vida, que era uma coisa, aquela coisa de mega euforização com M maiúsculo, né? Que é praticamente, chega a ser, assim, difícil de suportar, né, para a gente, né? Porque o sistema emocional não tá preparado para isso, né? E aí eu senti que o negócio era os serenos, por causa do verbete, porque o verbete fala muito dele lá. Né? Então, eu estou te dando um caso, você pediu um exemplo prático, né? Eu estou te dando uma sequência de eventos que acontecem, né, como se fosse o dominó. Então, você vê, a primeira peça do dominó você derruba, ou o amparador derruba, né? E aí acontece uma sequência de eventos, e isso faz você entender um monte de coisas de um jeito maior, né? Foi isso. Muito bom. Nós não temos ninguém inscrito nesse momento, mas o Cláudio colocou ali alguns comentários, uma dica. Não sei se o Cláudio quer aproveitar o espaço. É o link da enciclopédia da Wikipedia, né? Isso, e acima ali ele também colocou um comentário ali. Eu coloquei comentário aqui, mas acho que depois dessa experiência aí do Sursum Consciência, somente recomendo ver o bebê de Sursum Consciência. É verdade, foi muito legal, e eu tenho uma pergunta agora. Gostaria de levar esse tema da amizade raríssima para a paramizade raríssima, Eduardo.
que aí, vamos ver se quem concorda aí, mas me parece que é muito feliz esse mecanismo quando a gente começa a estudar o ego, né? Os egos que a gente tem, ou a própria personalidade, ou a consciência em si que somos, e a gente começa a remontar esse histórico, né? Do porquê chegamos até aqui, qual é a tua paragenética, de onde é que você vem, quais são as tuas pegadas serexológicas, quais seus trafores, o megatrafor, e a gente começa, então, a fazer naturalmente um resgate com uma reaproximação com essas paramizades. Ela parece que é um efeito quase que sintomático, né? E automático aí como um efeito da própria ação, né? De você voltar a atenção consciencial, né? Botar energia nesse resgate da para-história, né? Então, o que você acha disso aí? Você acha que é coerente isso? Você está falando da gente resgatar as amizades raríssimas, é isso, Samir? Isso, não, de naturalmente, ao fazer a autopesquisa, começar a investir na autopesquisa, você promover uma reaproximação com esses paramigos. Certo. Sim, não, sem dúvida. Por exemplo, o estudo da serexologia é muito importante, né? Porque quando você vai identificar lá a sua personalidade, o seu grupo que você pertence, às vezes você identifica a sua própria personalidade passada, o que você faz, a menor coisa que você faz é identificar o seu nome. O mais importante é você reaproximar o grupo que você representa, ou que você está inserido, né? Então, vamos supor, você vai lá estudar está lá atrás da sua personalidade do passado. O que acontece é que você, quando está estudando, está fazendo rapport com todo esse povo de novo, tanto para o bem quanto para o mal. Então, tanto os amigos raríssimos, quanto os assediadores raríssimos, né? Os mega assediadores ali, né? O que é isso aí. Tá tudo certo, porque você vai ter que assistir, ué. Qual o problema, né? E o mais interessante é o seguinte, tem uma pensata aqui que diz o seguinte, que às vezes o mais importante não é exatamente sair atrás das amizades raríssimas, mas sair atrás de desafetos raríssimos, né? Que assim, às vezes a amizade raríssima ela é muito importante de um lado da história. Do outro lado, os desafetos são também importantes para você poder assistir, né? Então, assim, tem esses dois lados da moeda, os dois extremos, e eles são importantes, né? Agora, só se você... Pode falar. Não, eu só queria salientar que como a gente faz esse trabalho pelo enfoque avançado, evolutivo, a tendência de você atrair o seu para-amigo, né, os seus para-amigos é muito grande, né? Isso reforça a própria capacidade de assistir e recompor com o grupo dos para-inimigos, digamos assim. Os para-inimigos, vamos dizer assim, são os futuros para-assistidos, né? Inimigo agora, a gente interpreta como inimigo porque a gente está com essa consciência mais ou menos, né? Nós todos, né? Mas, assim, se você pensar em megacons, esses são os seus futuros para-assistidos, né? Então, é aquela coisa daquela pensata do serenão. Você vai avançar e os seus desafetos vão virar, você vai ser o amigo raríssimo deles. Então, tá tudo certo. Isso é assim. Agora, por que a gente não enxerga assim agora, se você me perguntar? Porque falta megacons. A gente não recuperou megacons. Então, a gente vai recuperar megacons, vai desenvolver outros, e aí esse tema da amizade raríssima, né, Samir? Veja bem como é interessante. Ele tem tudo a ver com a transafetividade, que é justamente quando você transforma os seus inimigos, os seus desafetos, naquela pessoa que você tem mais apreço para ajudar. Essa é a virada, né? Falando assim, parece um pouco poético, meio piegas, ou então meio, assim, utópico, né? Mas, olha, isso aí é a realidade da evolução. Se a gente não entende isso agora, ou não experimenta isso, a gente um dia vai experimentar, né? A gente está caminhando para isso, né? Então, não tem jeito. Transafetividade é um tema que vai fazer parte e faz parte do memorando evolutivo de todo mundo. Memorando é aquele cartaz que está lá fixado no tertuliário, né? Que são itens que
que todo mundo que está na linha evolutiva tem que prestar atenção e tem que ficar atento. É como se fosse o código pessoal de cosmoética das Comunex mais avançadas. Então, você vai tirar lá e está lá, autotransafetividade. Essa é a ordem do dia, não tem jeito. Agora, até chegar lá, a gente tem que comer feijão com arroz, né? Então, a gente tem que primeiro ir fazendo os passos, um por um, né? Primeira coisa é deixar de ser assediador, depois ser amparador, depois ser mega amparador, depois evoluciólogo. Muito bom. Temos um Nelson inscrito aí. Ô, Eduardo, só um comentário, ainda há pouco tu estava falando do Papiniano, né? Imagina assim que eu tenho, dentro da serexologia, um personagem lá daquela época, lá até o século II de Roma ali, né? Imaginar que aquela época tu já tinha um amigo raríssimo lá que tu não presta, que ele já sabia que ia ser teu amigo raríssimo, ou já era teu amigo raríssimo e tu vai levar 2000 anos para aprender que ele é teu amigo raríssimo desde aquela época que tu não sabia, né? Eu penso assim na questão do professor Valdo agora, porque quando eu peguei o Projeciologia, o livrão azul para ler, e que eu comecei a rir sozinho, que eu ri até quando ele disse assim, ó, por trás de todo homem jaz uma caveira, e cai na gargalhada, tão alegre, e isso numa frase tão simples, né? Então, isso eu acho interessante, essa construção, porque eu tenho alguns amigos, assim, da minha cidade, lá pequeno, onde eu nasci, lá que tinha 20 mil habitantes quando eu nasci, vai ter menos, eu tenho 2 pessoas lá que eu tenho uma amizade assim, mais para o lado da afetividade, mas da admiração também, que são pessoas muito parapsíquicas, inteligentes, mas que fizeram a curva para o outro lado, e que eu tenho a pretensão de ser amigo deles raríssimo no futuro, agora já estudando isso. Então, eu fico imaginando que há 2000 anos atrás isso já acontecia com a gente e não perceber que tinha um amigo raríssimo ali como o professor Valdo, já construindo uma coisa imensa para nós. Eu queria que comentasse sobre isso também, porque aquilo ali, quando tu estava falando, já me trouxe repercussão ali, quando tu falou do Papiniano, naquela época. Né? O que acontece, assim, você tem que pensar, e nós todos temos que pensar, né, que a gente provavelmente já foi filho, ou até mesmo pai, mãe, de serenão e evoluciólogo, porque eles são do nosso grupo, e a gente não soube identificar. Né? E às vezes ainda combateu, porque as ideias mais avançadas, a nossa tendência é combater, né? A gente, né, quer destruir aquela ideia mais avançada. Então, assim, isso aí é natural, né? Acontece, e sabe o que eu acho, Nelson? Os evolucionários serenões sabem que a gente é assim. É assim que funciona, né? Vamos dizer assim, o pré-serenão funciona assim. Só que agora que a gente está mais lúcido, a gente está vendo os nossos próprios erros e imaturidades. E isso é bom, porque a gente quer identificar e quer fazer a reciclagem para parar com isso, né? Eu estava vendo há pouco ali, uns 2 dias atrás, a gente de vez em quando escolhe tem muita coisa para aprender, né? Um verbete, eu estava vendo o esbregue intermissivo da Thelma Crespo, né? Sim. Então, eu estava fazendo uma comparação também, não é a culpa, mas assim, eu conheço a Conscienciologia de 1989. Eu só fui conhecer lá o CAEC depois que o professor Valdo faleceu. Não que eu tenha ido porque ele tenha falecido depois, mas eu levei esse tempo todo, que eu conheci ele aqui em Florianópolis, naquela época, quando ele fez aquelas palestras todas. Mas eu imagino o que é esse tempo todo, a dificuldade, o que tu tens que recuperar, o que tu tens que aprender para poder desassediar e conseguir respirar melhor e aprender isso tudo, né? Eu estava vendo o esbregue intermissível, eu vi que talvez tenha muita coisa que a gente tenha que ter mais cautela na hora de tocar para frente, e a gente às vezes não consegue, demora um pouquinho. Era isso, por isso que eu estava falando sobre essa questão da amizade raríssima de 2000 anos atrás, que a gente leva 2000 anos justamente para cair a ficha para a gente, né? Mais cedo ou mais tarde cai, né? Agora, 2000 anos, em termos de evoluciologia, é pouco, né? Lembra daquela frase que o professor Valdo falava assim, 1000 anos, eu não dou valor para o milênio, mas eu dou muito valor para o segundo. É muito interessante isso, né? Então, assim, primeiro que é o seguinte, o que significa isso? A gente deve estar muito atento no detalhismo de fazer todas as ações, né, corretamente.
no mínimo detalhe, porém, sempre lúcido para entender que a evolução é lenta. Então, assim, isso tudo demora mesmo, né? E tem uma coisa, Nelson, que eu acho, isso eu acho que é do modus operandi do evoluciólogo, do serenão, as ideias que eles dão para a gente, eles sabem que demoram um tempo para germinar. Então, ele sabe que às vezes vai te dar uma ideia de reciclagem que você não vai fazer na hora. O próprio amparador sabe disso. Porque a gente é lento, né? Se às vezes você tem uma ideia, caramba, eu preciso mudar isso. Aí você vai pensar, vai para casa pensar, aí anota, no ano seguinte você anota, puxa mesmo. Então tudo demora para fermentar, né? E os amparadores sabem que o ser humano é assim. Então eu acho, né, e eu já ouvi o professor Valdo falar isso, que às vezes eles dão a semente da ideia para te deixar encucado lá no passado. Às vezes é a vida crítica. E aí aquilo ficou, sabe? Ali. E aí você erra, cai e tal, e aí, só que aquilo está sempre ali por trás, te dando vamos dizer assim, dando um norte para você. E agora, no curso intermissivo, foi o momento de recuperar isso. Então, assim, às vezes, aquele toque você já ouviu falar na questão do toque do serenão do evoluciólogo, né? O toque do serenão do evoluciólogo foi há milênios, como você está falando lá, há 2000 anos. Porém, foi um toque importante, que você fez todo o procedimento e agora ele está se mostrando como ele foi importante naquela hora. Né? Ele deu na sequência, agora está dando fruto. Né? Então, o que eu quero dizer assim, a gente é muito lento para fazer coisas. E isso é anti-taquirritmia. Né? Na semana passada, a gente não estudou o TAC Pensene. Nós somos BRAD evolutivos. O evoluciólogo, o serenão, ele é TAC rítmico, né? Então, assim, é natural que seja assim, a gente está aprendendo. No verbete ali, né, amizade raríssima, fala da consolidação dessa amizade no curso intermissivo, né? Teve muitas consolidações dessa amizade raríssima, mas vai ver que a gente chega lá, tu aqui, eu aqui, tu aqui. A gente podia ser tão já mais forte nisso, mas não sabia que... Então, há uma consolidação e o entendimento disso, desses 2000 anos todos, né? Que chega, agora eu estou entendendo por que o professor Valdo e outros que não estão extrafísica, ainda se amparadores, que a gente não lembra agora, que deve ser amizade raríssima da gente, né? É verdade. Eu posso compartilhar uma coisa só para ficar aí de sementinha para debate? Tá acontecendo uma coisa comigo que eu estou muito incomodada. Eu quase não consigo trabalhar muito a minha energia, e uns tempos atrás, eu peguei e tranquei todo meu apartamento e trabalhei muito, muito intensamente, tranquei tudo e externizei muita energia. Isso já era mais de 11 da noite, 10 da noite. No outro dia, minha irmã, desliguei tudo, né? No outro dia, minha irmã estava desesperada, me preocupada comigo, que ela não, como se ela não me acessasse, ela não me encontrasse. E essa noite aconteceu de novo, eu exteriorizei muita energia, blindei muito, desliguei tudo, e ela não me acessou de novo, e ela ficou nervosa, ela falou, eu não vou mais falar com você, porque eu não vou ficar mais preocupada com você, que eu tenho meus filhos. Então, eu quero dizer assim, existe um gap muito grande. Você acelera de muito o seu processo evolutivo, você dá um gap muito grande do seu grupo karma que você tem reciclagens para fazer. E aí eu, por exemplo, eu estou percebendo muito isso. Se eu ando muito, eu tenho um destono muito do meu grupo karma. E aí isso está me gerando um conflito. A gente tem que ver o seguinte, né? Primeiro que, às vezes, você não compactuar com algumas atitudes imaturas do grupo karma é o mais inteligente a fazer, né? Então, você tem que realmente tomar, vamos dizer assim, o rumo da sua ProEx. Isso aí você não pode usar como desculpa que o grupo karma não te acompanhou, que a ProEx é individual. Isso é uma coisa, né? Uma outra coisa é que a ProEx... Então, vou dar um outro contraponto, né? A ProEx não pode ser desculpa
para deixar desassistidos quem tem que ser assistido. Isso é uma outra coisa. Então, cada um tem que saber de si, né? É claro, não existe uma regra geral, mas com esses 2 princípios evolutivos, você tem que jogar. E aí entra o discernimento, né? O que fazer? Depende do seu caso, você tem que ver. E às vezes a gente vai errar, né, Thaís? A gente vai errar, mas a gente vai aprender com os erros também, não tem problema nenhum. Uma coisa importante que é da taquirritmia é o seguinte: quando a gente perceber um erro, a gente deve tentar consertar o mais rápido possível o erro. Não deixar para depois. Porque esse deixar para depois é que é o problema. Então, identificou um erro, faz o que é o mais rápido possível aquilo que está ao seu alcance para consertar. A primeira coisa é mudar a pensanidade, né? A primeira coisa que você pode fazer imediatamente no erro é mudar a sua pensanidade. Depois, agir para tentar reparar o que você fez. Então, assim, estou te dando princípios evolutivos, né? E aí a gente tem que saber aplicar cada um ao seu caso. Obrigada, porque é complexo mesmo. A evolução é lenta, mas e aí? Você vai ficar lento? Você vai acelerar, né? Você tem que, igual você falou, você tem que achar o equilíbrio aí para o melhor para todos. Tem uma frase, o pessoal brincava muito na minha tertúlia, que é o seguinte: evolução não é para principiantes. Tudo é difícil, é verdade, né? Não é fácil. Então, se alguém fala, não, evoluir é fácil, então a pessoa não entendeu, porque não é fácil. Porque o nosso caso é o seguinte: a gente entende de conscienciologia. A dificuldade é aplicar no dia a dia, porque não tem manual. Né? Assim, se for isso, faça isso. Você tem que saber quais são os princípios evolutivos da cosmoética, da lucidez, do discernimento, né? Do próprio mecanismo evolutivo, e com esses princípios bem entendidos, que é o mental soma, você saber aplicar nas situações do dia a dia. O nome disso é discernimento. Então, por isso que o professor Valdo sempre falava, evolução é sinônimo de discernimento. Porque é justamente a cada instante, né, no momento, você saber aplicar e tomar a decisão e tomar a atitude correta. Isso é que é difícil. E isso é que requer prática. Né? Com o tempo a gente vai... Agora, voltando para o assunto, isso tudo a gente queima etapas, Thaís, com a amizade raríssima. Porque você vê como a pessoa se comporta, é a técnica do espelhamento. Né? Todo mundo já ouviu falar isso, né? Dessa técnica, né? Você identifica quem é mais avançado, quem tem mais maturidade, e você fala, o que essa pessoa faz, o que ela fez, o que ela faria. Essa é a técnica do espelhamento. Então, você tem um espelho evolutivo que, às vezes, te ajuda a tomar essas decisões, que você mesmo não tem experiência, não tem maturidade. Então, a gente usa aquelas amizades raríssimas que estão mais à frente como espelhos evolutivos. Isso para a gente é ótimo, né? Isso para a gente é ótimo. É a assistência pelo exemplarismo deles para a gente. Acho que a André queria falar, né? Isso, temos a André. Eu queria voltar um pouquinho na parte da transafetividade lá. Eu acho que a transafetividade, às vezes a gente coloca certos assuntos, nós que estudamos na conscienciologia, certos assuntos como utopia, assim, é inatingível aquilo, né? Muito longe da nossa realidade. E então eu elenquei, eu acho que a gente tem que, quando a gente não entende uma coisa muito bem, a gente tem tendência a negar ela, né? Deixar ela distante da gente, porque a gente ainda não entende aquilo. Mas acho que existe a possibilidade de existir o amor puro e a transafetividade, enfim, de uma forma que não seja síndrome de Poliana, assim, sabe? Eu queria que falasse um pouco mais dessa parte, porque eu acho que isso é um dos atributos que vai nos dar esse direcionamento da amizade raríssima, por isso. Perfeito. Eu concordo com você, né? Essa questão da transafetividade, ela já é abordada há muito tempo, isso vem das linhas antigas, das iniciações, e era justamente o amor puro, né? O amor universal. Só que, claro, tinha uma conotação talvez um pouco mística ou um pouco até ingênua, como você está colocando, né? A ideia da transafetividade é isso aplicado com discernimento, ponto. Isso é transafetividade. Isso é difícil, né? Mas eu concordo com você, André, e eu também penso assim,
tudo tem uma gradação. E na Conscienciologia, muitas vezes a gente erra por colocar o 8 ou 80, né? O 0 ou 100, o claro ou escuro, o tudo ou nada. E não é assim que funciona. Então, a gente tem visto aqui em muitos megacons, a gente tem estudado, tudo tem gradação, e a transafetividade é um desses exemplos. Se você falar, a transafetividade é utopia, eu falo assim, olha, a transafetividade do serenão é, para mim. Mas o quanto que eu já consigo expressar disso, que eu sei o que é, né? Hoje em dia, na minha condição de consim, por exemplo, pré-serenona. Então, tem um percentual que a gente já expressa sim, e isso é bom, isso é ótimo, porque é o nosso nível, né? A gente está fazendo reciclagem para isso, né? Então, eu vou te dar um outro exemplo que vai ajudar, assim, a disperticidade é assim também. Você fala assim, o que é a disperticidade? Olha, a disperticidade total, plena, total, é do serenão, porque ele já está na auto-imperturbabilidade, ele sobrepaira qualquer tipo de assédio ou de intercorrência. Isso é uma coisa. Agora, a disperticidade no nível do pré-serenão envolve proteção, para segurança, é ver, né, o controle da manifestação. Isso tudo a pessoa está se policiando ainda. Não é uma segunda natureza. Então, tudo tem gradação. O que a gente faz hoje em dia é tentar fazer a seguinte pergunta para a gente. Qual é o nível que eu já consigo expressar, né? E eu estou fazendo reciclagem para melhorar meu nível de transafetividade? Porque uma coisa é você pensar na transafetividade, como você falou. Eu penso, por exemplo, olha, que às vezes o amor puro, né, entre dois irmãos, por exemplo, que se gostam muito, é quase uma transafetividade. Né? Você está lá, você não tem interesse espúrio nenhum, você gosta da pessoa sem pedir nada em troca, você realmente quer o bem, quer ajudar no máximo que você puder, ok. Mas isso aí ainda não é essa transafetividade mental somática. Né? É um arremedo da transafetividade. É um bom arremedo. E a gente deve usar isso. Isso é aquela coisa que a Thaís estava falando. Isso é muleta ou é técnica? Depende. Se eu estou aproveitando para aprender, é técnica. Se eu estou aproveitando para me escorar, é muleta. Então, depende de você. Então, tudo a gente na Conscienciologia tem que fazer esse exercício da gradação. Isso é o que eu penso, né? Acho que sim, acho que faz muito sentido, assim, eu gosto de trabalhar com a porcentagem também, assim, o quanto de porcentagem a gente já consegue de determinado para não colocar ele muito longe de uma coisa alcançável, né? E eu ia falar sobre esse negócio do amor puro e essa coisa que a gente tem de achar que, eu acho que tem alguma coisa de ligação com o processo religioso, mas dá para trabalhar muito bem sem a parte mística e tudo. Eu uso também como forma o binômio de admiração e discordância, né? E a compreensão do nível de cada um, porque eu acho que torna mais fácil da gente conseguir chegar a esse sentimento de amor puro. Porque quando tu entende que cada um está num nível e nós já passamos por aquele nível ou estamos ainda passando por determinados níveis também, estamos todos numa caminhada e o binômio admiração e discordância, que ninguém é totalmente ruim nem totalmente bom, ajuda com que a gente chegue nesse amor ou amizade raríssima ou, né, que seja essa compreensão de não entrar na parte do julgamento, né? Você tem razão. Eu posso dar um exemplo meu, né? Eu, desde de criança ou de adolescente, assim, quando eu comecei a me interessar por isso, essa ideia do amor puro era o que eu tinha de top, né? Eu achava e ainda acho isso o máximo. E realmente era, assim, eu sentia isso como uma coisa que eu já experimentei no passado e não sabia definir o quê, né? Então, isso é coisa de vida passada, né? Às vezes, dentro da linha da pessoa, né, que ela já estudou e já vivenciou. Porém, o que eu vejo hoje em dia, André, que eu interpreto? O que eu entendia como amor puro ainda tinha um percentual de tacom, de consolação. Não era totalmente do esclarecimento, do discernimento. Então, o amor puro, hoje em dia eu vejo assim, a transafetividade, às vezes envolve a impactoterapia, às vezes envolve a omissão, quando você tem que se afastar, como alguém falou lá, para não se acumpliciar. Isso também é transafetividade. Às vezes envolve você fazer aquele esclarecimento que vai contra a pessoa e às vezes, né, André, o que acontece aqui na CCCI, quem está acostumado aqui com o grupo sabe, às vezes, momentaneamente, você até perde essa amizade com a pessoa por causa da sua intervenção dura, mas lógica, pontual, né?
E aí, mais à frente, é que a pessoa fala, puxa, a André estava certa, e como aquilo me ajudou. Eu fui contra ela, virei um inimigo número 1 dela, mas ela foi minha maior amparadora. Então, isso é transafetividade, sabe? E, assim, ainda tem, talvez, nesse conceito do amor puro, uma coisa de consolação. E pensa bem, amor não é nem uma palavra muito boa, porque ela ainda carrega um pouco da emocionalidade. Talvez um sentimento, a gente pode dar uma palavra nova, né? O Valdo arrumou transafetividade, é uma palavra como outra qualquer, né? Talvez não seja a melhor palavra, mas assim, é aquilo que transcende a afetividade, né? Então, talvez a questão da palavra, do amor, seja um pouco carregada, né? Ainda com uma conotação, ela seja uma palavra que já está muito usada, não seja uma palavra boa para isso. Às vezes essa expressão, né, Eduardo, a gente fica muito com medo de se expressar, mas é uma expressão bem autocorrupta mesmo, quando puxa, como o André falou, pela religiosidade, a gente é muito piegas, às vezes, nisso de tu quer falar uma coisa correta ou mais transcendente para a pessoa e acaba puxando todo essa secularidade do que a gente aprendeu sobre religião, principalmente dos últimos 2000 anos. Eu acho isso uma... Você vê, às vezes a Andrea sabe o que ela está falando, ela sabe o conceito que ela quer passar, mas a palavra vai fazer a pessoa não entender corretamente. Então, vai dar uma série de interpretações. Por isso que o Valdo criou tanta palavra nova, né? Eu fico, assim, com uma pena do Valdo, que ele teve que criar um monte de palavra nova, difícil, diferente, porque justamente para não trazer junto aqueles conceitos que já foram corrompidos durante muitos anos, em várias vidas. Então, assim, é mais ou menos inevitável que isso aconteça, né? A gente está pensando numa palavra para amor puro. Quem tiver uma palavra boa, né, pode dar de sugestão. O Valdo usou transafetividade. Faz muito sentido. Eu uso a compreensão, por exemplo. Eu acho que eu estou sentindo um amor puro pela pessoa quando eu compreendo ela nas dificuldades dela. Boa, tipo, boa é palavra, outro nome que eu dou Sim. também para o... amor seria um nome Sim. generalizado, assim. Então tá, Mas realmente, eu acho que faz sentido. Mega compreensiologia, da Andrea. Perfeito. Você acha que dá tempo de mais um, Eduardo? Claro. Então vai lá, Abby. Pode falar. Eu acho que é só para ver se eu entendi mesmo, assim, de tudo que foi feito, assim, uma coisa mais síntese, né? Então, quer dizer que se eu pensar em tudo isso que a gente conversou, eu posso pensar num autorrevezamento, né? Com essa amizade. Então, aquilo que eu posso ter sido talvez mais amparadora dela, mais com todos esses atributos que vocês elencaram aqui, eu posso estar me revezando porque, sei lá, por algum motivo eu parei lá no meio da estrada evolutiva, né, da minha trajetória, e ela, como você disse, passou na minha frente nesse sentido, né, de estar mais evoluída, e agora ela está sendo a minha amizade raríssima, se eu entendi bem, é isso, né, Eduardo? É isso, por exemplo, posso dar um exemplo, né, que a gente conhece, né, por exemplo, o Transmentor e o Valdo. Eu falo muito do Valdo porque o Valdo é nossa cobaia maior, né, e a gente pode falar que ele não reclama. Então, o que acontece? O Transmentor e o Valdo falava, o Transmentor é o meu maior amigo, né? Já ouviram isso, né? Meu maior amigo, é nele que eu me espelho, é amizade raríssima também, né? Só que ele falou assim, quando a gente veio para cá, eu e o Transmentor éramos do mesmo nível evolutivo. Alguma coisa ele fez que ele avançou mais rápido, e eu não. Isso são o quê? São escolhas, são decisões, são estratégias evolutivas, às vezes são coisas que o Transmentor abriu mão e o Valdo não, no passado, sabe? Né? Quando eu falo coisa, é poder, vai dar, é o que a gente conhece, né? O que mais que é, né? Nada mais. Então, o que acontece? A gente, às vezes, essa coisa do discernimento é tão importante que ele determina a sua velocidade da evolução. Então, você tomou melhores decisões do que os seus companheiros evolutivos, por exemplo. E pelas suas decisões melhores, você conseguiu avançar mais. Então, agora você vai voltar, né, e fazer o esclarecimento para essas suas pessoas conhecidas, seus amigos evolutivos de fato, né, esclarecer e ajudar eles a também tomarem as melhores decisões para poder evoluir também mais rápido. Uma dessas decisões chama curso intermissivo, né? O que te levou ao curso intermissivo, todas as reciclagens
que te levaram ao curso intermissivo. Então, é isso aí. Assim, de um modo geral, a evolução ela é assimétrica, se você olhar. E é por isso que existem as amizades raríssimas mais à frente, né? Por causa da simetria da evolução. O que a gente quer é diminuir essa assimetria, ou seja, é puxar para junto quem está atrás. E aí, claro, ir junto para quem está na frente, né? Então, talvez seja esse um resumo da evolução, né? Diminuir as assimetrias evolutivas do grupo evolutivo. Obrigada. Tudo bem, Renê? Já deu, né? O nosso Sim. horário, né? Então tá. Bom, pessoal, eu hoje, especialmente, e mais do que todos os outros megacons, agradeço a todos vocês, né? Pela conversa, pela troca de vivências, de ideias, e assim, o discernimento nosso, a gente já viu isso na prática, né? Ele vai se construindo em grupo, né? Então, às vezes, a troca de ideias é justamente o que vai fazer você ter as melhores noções e tomar as melhores decisões evolutivas, sempre, né? Então, assim, eu agradeço muito a todos, e esse é o último Megacons aqui do ano, a gente, então, vai fazer um recesso, né, no final do ano, para poder ver como é que a gente vai fazer o sistema híbrido, ou seja, metade presencial, metade online, né? A gente não quer deixar de fazer online, porque o grupo do Megacon se formou aqui, e a gente está estudando, esse é um grupo de estudos, né? Então, todo mundo estudando junto, então a gente vai continuar seguindo juntos, é assim que funciona, né? Então, eu vou manter todos aí avisados lá no WhatsApp de como é que a gente vai fazer a volta e quando vai ser isso. Ok, pessoal? Então, um grande abraço a todos e até o ano que vem. Um abraço a todos. Obrigado, Eduardo. Até ano que vem. Abraço a todos.